Portanto, a ronda 23 foi tal encontro contra a Holanda que pontuámos 4. Na ronda 24 jogámos contra a Estónia. Portanto, este encontro eu não joguei, portanto não vou analisar. Perdemos 17-3. Ups. E depois na ronda 25 fomos jogar contra os franceses. Este encontro contra os franceses, bem, nós estávamos a jogar mais uma vez Bessis e Gaviar, Bessis e Vogler. Portanto, eu estava na cortina com o Bessis e o Paulo com o Vogler. Na primeira mão de relevo para analisar, portanto, um ouro do Tomás, Paulo dobrou, uma espada do Fred, eu marquei 2 paus, que era limitada a 10, com tanto bom naipe de paus. Paulo marcou 4 copas. Assim. Portanto, saída a ouros, o Paulo fez o as. Portanto, e saída ao quadrador, portanto o Paulo sabia que os outros estavam 5-3. Portanto, eles saíam primeiras, terças e quintas também. Jogou 2 voltas de copas. A terceira e baldou cada um uma espada. Portanto, ao este baldou o duque de espadas e esta cena. Portanto, agora também já sabe que as espadas estão 5-3. Porque bem, eles para já dão mais contagens e depois se este tivesse, por exemplo, 3 espadas de aliás, ele sabe que estão com 5-3 porque este não fitou. Sabe é que sabe é que em princípio ou este tem duas figuras, ou tem as dama ou rei dama. Porque este com 3 das dama ou 3 das rei ou 3 de rei dama não baldaria uma para ficar com isto bloqueado, não é? Baldaria primeiro o quinto ouro. Portanto, ele sabe que as espadas que Oeste mostrou 5-2, 5-3. Portanto, ele neste momento também já sabe que os paus estão 3-3. Portanto, jogou mais uma copa e baldou mais um pau. Aqui baldou um ouro. Agora tirou uma copa, baldou aqui mais um pau. E aqui outro pau. Bem, e neste momento ele também agora já sabe como é que está o naipe de paus, não é? Sabe que Oeste é o valete seco e que este tem duas de rei. Porque em outro setup qualquer eles não tinham baldado os paus. Tirou mais uma cópia e baldou uma espada. E agora jogou um pau que perdeu. E o Tomás tirou o rei de ouros e jogou 10 de espadas. Eu tenho dúvidas que o Paulo tenha jogado 8. Acho que jogou o valete. Mas pronto, jogou em tempo. E agora o Volkler nesta posição. Eu não sei sinceramente o que é que porque é que ele jogou. Ele jogou ouros. Porque, portanto, o Tomás jogou 10 de espadas para se o declarante tivesse, por exemplo, rei valete falhar a posição. Que é uma jogada aceitável. Uh, Tirar o as de espadas acabava o jogo. E agora a jogada do Fred é que não se percebe muito bem porque se o declarante tivesse o as de espadas, teria simplesmente feito 10 vasas, não é? 7 copas, as douras, as de paus e as de espadas. Nunca ia arriscar fazer a passagem a paus para a décima primeira quando podia ir para o cabide se tivesse mais um pau. Portanto aqui o Fred tinha que jogar uma espada, mas não jogou, jogou o ouro e o pau tabulou. Portanto, entregaram esta partida, mas do outro lado, curiosamente, também entregaram. Não sei como é que foi. Sei que também entregaram 4 copas. Na mão seguinte, o Tomás abriu num pau. O Paulo marcou 2 ouros que eram ricos. 3 ouros era ouros não forcing. Bem, portanto, eu perante ouros não forcing, achei que a minha competição em 3 copas era muito duvidosa. Porque para já eles estavam num spot que me agradava, que era 3 ouros. E depois podia
chitar o Paulo a competir muito, a achar que eu tinha valores mais úteis e tudo o que eu tinha era ouros e o as de paus, portanto eu não tinha grande complemento, apesar do double tan na espada, só tinha 3 copas de 10. Portanto eu passei, este marcou 4 paus, passo, passo, passo. Uh, o flanco acho que tem pouco interesse. Portanto aqui, portanto, este cortou a segunda copa, portanto, ou o Paulo tem um 6-6, ou então, ou este tem um 6-5, com 6 paus e 5 espadas. Uh, mas eu não estava a ver o Paulo com 6-6 a passar a 4 paus. Portanto, o mais provável é, de facto, este ter 11 cartas nos pretos e... ou o 12 mesmo, com 7-5. Mas, portanto, esta jogada agora a seguir vai ser reveladora. As dores baldou uma espada, portanto eu agora já sei que este tem 7-5-1. Vejo uma copa que cortou, uma espada que eu cortei de 10 e pronto. Portanto ganhou 130. Do outro lado, eu acho que os nossos marcaram 5 paus, que por acaso se perde, que é um chouriço, não é? É a espada 5-2 que por acaso já sabiam, mas é o 10 de paus, tem que estar 3 paus das 10. Mas eles foram defender em 5 copas, portanto deve ter sido um leilão similar em que marcaram 3 copas com a minha mão e sulfem em 5 copas, que até é razoável. Foram dobrados e levaram 500. Portanto, aqui a mão 9 foi. Neste também não tenho nenhum interesse, só tenho interesse pela abertura. Bem, eu abri em 3 paus com as 4 espadas ao lado e não, acabou por não correr nada bem porque ganhávamos 4 espadas e eles e ninguém entrou nisto. Uh, pronto, foi uma. Acabou por correr mal. Eu por acaso tenho dúvida, tenho curiosidade para ver quantos pares é que abriram em 3 espadas. Em 3 paus. Perdão. Cinco, 6. Depois abriram apenas 6 e depois o resto não conseguimos analisar porque foi 590 não sei o quê. Portanto podem ter aberto também em 3 paus e alguém entrar em 3 copas, mas o Tomás acertou e passou. E depois, como nós jogamos a abertura muito fraca, o Paulo passou, que de acordo com o nosso sistema é a voz correta. E portanto acabou o leilão. E também o Fred também teve outra vez bem, não marcou 3 ouros. Também podia ter marcado 3 ouros. Uh, portanto, eles em 4 copas dão 1, 2, 3. Eles ganham 4 copas, mas nós ganhamos 4 espadas. Lá está. 5 copas seria um cabido. Mas pronto, perdemos 7 impos. Portanto, eles ganham 4 copas, exato. E agora aqui a mão 12. Portanto, é uma mão. Portanto, foi um ouro de oeste. Eu dobrei com 14 pontos e double tan a ouros. 3, 3, 2, 5. Redobro de este. O Paulo marcou uma espada. Só promete uma espada que escopa, não é? Pode ter 0 pontos. Passo, passei, 2 ouros. Fita ouros, não forcing. Passo, 2 copas. Passo, 2 espadas. Passo, 2 sem trunfo. Passo, 3 sem trunfo. Passo, passo, passo. Bem, saiu o rei de paus. As. O Paulo jogou a cena, jogamos contagem. Portanto, as cartas que faltam é a Quina e o Duque. Bem, o morto só tem 10 pontos. Nós temos 14. Portanto, 10 e 14, 24. Este marcou, não passou a 2 hoje, portanto não deve ter uma mão muito mínima, mas também não deve ter máxima, porque sob 2 espadas marcou apenas 2 sem trunfo, que era não forcing. Portanto, eu acho que ele tem tipo 13, 14 pontos. Portanto, 24, 37. Portanto, o Paulo deve ter entre
2 ou 3 pontos. Se ele tiver só 12 pontos, tem 4, mas isso não. Em princípio é mais ou menos o tópico. Bem, portanto, e agora a jogada foi ouro, 8, 9. Portanto, eu fiz o rei, não é? Bem, neste momento, do meu ponto de vista, se o 8 for em 3 de 8, portanto, 8 duque terno, ou 10, 8 duque, ou 10, 8 terno. Não, essas não pode ser, porque ele jogou o 9, mas eu acho que ele jogou o 10. Eu acho que o declarante jogou o 10, por acaso. Eu acho que o declarante jogou o 10. Porque assim só havia uma combinação que era 8 duque terno. Portanto. Uh, uh, portanto, aqui. Estupidez. Portanto, agora tentem-se abstrair da mão. Portanto, neste prisma. Bem, portanto, agora não dá porque já montei a mão para ser o 9, portanto, esqueçam isto. Bem, portanto, neste momento, as minhas hipóteses de derrotar, portanto, ele vai fazer, em princípio, portanto, 3 vasas a ouros, uma vaza o as de espadas 4, o as de paus 5, e, portanto, se fizer apenas 3 vasas a copas, faz 8 vasas. Portanto, o que eu tenho que. Portanto, se o Paulo tiver, por exemplo, 3 copas de valete 8, nós vamos fazer uma vaza a ouros, 2 vasas a paus, uma vaza a copas e uma vaza a espadas. Só não fazemos a tal vaza a espadas se, por exemplo, eu jogar pequeno pau. Portanto, ou seja, se eu jogar, por exemplo, aqui nesta posição pequeno pau, agora faço o rei de ouro, jogo pequeno pau para manter a comunicante, que isso só resultaria se o pau tivesse uma entrada, que eu, do meu ponto de vista, acho que não tem. Portanto, eu jogo pequeno pau, ele faz o 8, agora extrai-me os ouros. Eu vou ter que baldar, por exemplo, uma espada e, e, por exemplo, uma copa. E agora ele encarta-me no tal pau, que eu faço as 3 voltas de paus e agora vou ter que ser eu a jogar as copas, por exemplo. Se o Paulo tiver tipo 3 copas de valete 8 e se formos nós a mexer na copa, eu entrego o contrato. Por outro lado, se o Paulo tiver dama 9 de espadas, nós também derrotamos o contrato. Que é simplesmente eu agora jogar uma espada. Portanto, eu neste momento tenho que decidir se. Portanto, o Paulo não tem uma entrada, eu nunca vou jogar pequeno pau. Porque pequeno pau depois tem. Portanto, a primeira alternativa era jogar dama de paus, valete de paus, pau. Mas essa alternativa, portanto, de eu jogar dama de paus, valete de paus, pau, fazia o adversário fazia o pau do morto, jogava as 3 voltas de ouros e agora às 5 cartas do fim eu tinha que guardar, por exemplo, se guardasse 3 copas e 2 espadas, ele jogava, por exemplo, e o Paulo também tinha que guardar. Portanto, se o Paulo guardasse tipo 3 copas e 2 espadas, ele jogava as espadas de espada e nós abríamos a copa. Uh, se. Portanto, o que eu pensei foi: bem, portanto, eu, como não quero ficar endplayed, uh, vou jogar
a dama de paus. E agora, se o Paulo jogar aqui o duque de paus, a dizer que não tem nada em espadas, eu jogo dama de paus, valete pau-pau e, e pronto, e rezo para que o Paulo tenha a dama de espadas. Portanto, eu tenho que ter a dama de espadas e o valete de copas para derrotarmos o contrato. Se o Paulo jogar a quina de paus, então é porque tem dama 9 de espadas, do meu ponto de vista, ou pelo menos ou a dama de espadas sem nada a copas, e a única maneira de derrotar o contrato é eu jogar o rei de espadas. Portanto, como o Paulo jogou a quina de paus, eu joguei o rei de espadas, mas, ah, mas o Paulo não tinha era nada às espadas e jogou a quina de paus. Bem, aqui, portanto, o Paulo tinha o as de ouros, o Oeste tinha continuado o leilão com apenas 12 pontos. Bem, eu para esta posição eu nunca iria jogar. Porque para já parecia-me que ele estava no mínimo e pronto, e jogar para o Paulo ter o as de ouros era muito complicado. Bem, aqui eu sei que a mesa é muito difícil, mas o Paulo podia ter antecipado o que se passava. Se o Paulo entrar no as de ouros, mesmo que eu tenha, por exemplo, dois ouros de dama, o declarante também ia falhar a posição do ouro e aí ele podia jogar a espada tranquilamente do lado dele. Eu, do meu lado, era muito complicado eu jogar pequeno pau, que era a única posição que derrotava, e se pequeno pau nunca ia jogar, porque pequeno pau só servia mesmo quando o pau tivesse o as de ouros, e para mim o as de ouros era uma carta que o pau nem sequer podia ter. Portanto, eu nesta posição, para derrotar, tinha que jogar pequeno pau, e essa eu escolhi logo. Eu, portanto, ou jogava a dama de paus, ou então, por exemplo, também podia ter jogado passivo, o tal também podia ter jogado o ouro, porque ele só tinha, em princípio, uma entrada no ouro e uma entrada na copa para apurar o pau. Uh, mas portanto eu preferi correr o risco de tirar a dama de paus e agora decidir se jogava passivo ou se jogava o rei de espadas, consoante fosse a informação que o pau me desse. Bem, portanto entregamos este contrato, eles tinham de 22 na linha, porque eles estavam brancos, e foram mais 7 ou 8 impos para o adversário. Na mão de 13, uh, uma copa, um centro, um forcing, duas copas, três copas, passo, passo, passo. Pau saiu à quina de copas. Rei de paus do morto, g 10. Este rei de paus é muito suspeito, parece. Ou quer passar a copa, ou. Porque para já é um leilão que o Paulo, em princípio, ele devia ter naipes mais sólidos para sair se tivesse a dama de paus. Portanto, eu acho que o declarante tem a dama de paus, mas para jogar assim, não sei. Portanto, deve ter para um. Dois de dama também não tem, se não tinha desbloqueado. Portanto, o Paulo deve estar a sair a 4 cartas vis. Portanto, ele agora jogou uma copa que eu cedi. Ele jogou um ouro para o as, que o Paulo disse que tinha 4 cartas. Rei de copas que eu entrei com o as. Portanto, eu aqui sei que ele nos paus vai baldar as cartas de espadas. Portanto, eu tenho que abrir a espada. Só que joguei uma carta errada. Portanto, eu joguei o 7 de espadas. Portanto, e a carta correta de jogar era o 9. Porque o 9 cobria mais esta posição, que era 3 de dama 8. Porque com 3 de. Uh, o 9, portanto, se ele tiver 3 de dama 10, eu não posso fazer nada. Se ele tiver 3 de dama 8, já não me consegue evitar eu de ficar em mão. Portanto, o 7 ele simplesmente cobriu com o 8. O Paulo jogou o 10 e ele cedeu. Portanto, agora ficamos com o naipe que já não podemos atacar mais. E, portanto, por acaso foi só vazar mais. Mas tipo, se fosse para entregar o contrato era bastante mais grave. Mas de qualquer das formas foi uma vaza e foi uma vaza e um erro. Uh, Portanto, neste encontro, portanto, tínhamos aquela mãozita, esta mão, começámos logo a ganhar 9 impos. Depois naquelas 4 copas entregaram de um lado e do outro. Depois não se tinha passado nada. Depois foi a minha abertura em 3 paus. Que eles também podiam ter defendido em 5 copas. Uh, os 3 sem trunfo que eu entreguei. E nesta mão, nestas 3 copas, os nossos parceiros que jogaram 3 sem trunfo. Portanto, com estes dois enfrentam 11. E levaram 5 cabides. Quando 4 copas era um contrato que podiam ganhar se a defesa fosse mais fofa.
portanto, mais um resultado pesado, 32-9 e estamos de novo portanto, a barragem não foi parvoíce, foi de questão tática e depois foi um flanco de um lado, um contrato do outro e 30 impos para o adversário.